Espaço Aberto, Nasa FM. No Espaço Aberto, entrevistas. São 12 horas e 24 minutos, 12h24, estamos de volta aqui com o programa Espaço Aberto e conforme amplamente divulgamos que estaríamos recebendo hoje o nosso pároco aqui de Nazaré da Mata, Padre Pedro. É que a Semana Santa começou ontem, né? Domingo de Ramos, aí passaremos pela Sexta-feira Santa, o dia da crucificação e morte de Jesus, termina no domingo de Páscoa, quando se celebra a ressurreição de Cristo. E para falar sobre esse assunto, temos a grata satisfação de receber mais uma vez aqui o nosso querido Padre Pedro. Bem-vindo mais uma vez, Padre. Tudo bem? Obrigado pela acolhida, baixa mais. Pedro. E é uma satisfação imensa. Eu ensaiei uma palavra para dizer incomensurável. Olha só. Eita. Essa foi ensaiada mesmo. Boa tarde também, Eduardo, que está aqui nos auxiliando. Boa tarde, ouvintes. É sempre bom. Boa tarde, Padre Max, que está aqui conosco. Isso, também. boa tarde ao Padre Max, que está acompanhando aqui o Padre Pedro. Bem-vindo, ele já esteve aqui também. Já, ele é Isso. assim, quando não vai, manda o secretário. Então, Pedro, mas é sempre uma alegria poder bater um papo, conversar e estar aqui no ar, participando deste programa que é tão bem qualificado e ouvido aí na nossa região. A satisfação é toda nossa, Padre. Aqui na live pelo Facebook, Lucinha Maria, oi Pedro, estou no Procap lhe assistindo. Um abraço aos dois Pedros. Maravilha, uma pedreira só. Muito bem. Agora, Padre, em tempos de tanta violência, a Semana Santa inspira exemplos a serem seguidos? Meu irmão, mesmo sendo uma semana, vamos dizer assim, para nós de violência também, mas Jesus diz que tem que ser violento. Agora, depende do tipo de violência que a gente conceba. Ele não está falando ali em violência irmão contra irmão, pai contra pai, nação contra nação, para que isso seja uma prática cotidiana. Jesus nunca inspira a violência, senão a violência consigo mesmo. Seja duro com você, seja violento com você, mas seja tolerante com os outros. Então, não é uma motivação para a violência, mas, ao contrário, é uma inspiração permanente ao amor. Então, a Semana Santa tem esta motivação, é por causa do amor. Só por causa de um grande amor se compreende a entrega de Jesus como foi. Muito bem, e sempre, Padre, quando o senhor vem aqui nessa época do ano, a gente faz uma pergunta que em todas as entrevistas nesse período do ano a gente faz, que muitas pessoas têm dúvidas sobre a Sexta-feira Santa. Por exemplo, primeiro, por que não comer carne? E segundo, por que não tem missa nesse dia, na Sexta-feira Santa, Padre? Se eu tivesse com Josildo, eu ia dizer assim, viu, Pedro? Para você eu não digo não, mas para Josildo eu diria, você me apertou sem me abraçar. Mas para você eu não digo não, viu? Não, né, mas Padre? Eu tô vendo. É interessante. A Sexta-feira Santa, ela é o ápice, podemos dizer assim, do tríduo pascal enquanto dor. Porque o ápice mesmo da Páscoa é a ressurreição. Então, na Sexta-feira Santa não comemos carne, como jejum, como penitência, como sacrifício, como entrega, como renúncia, como mortificação pessoal, em adesão a, eu poderia dizer assim uma palavra muito forte, ao horrível acontecimento que está ali. Não é só na Sexta-feira Santa, não. Sexta-feira Santa, porque eu diria é a entrega total e absoluta de Jesus na cruz. Mas na tradição cristã, na tradição das pessoas, na religiosidade, na fé popular, tem alguns outros momentos também que não se come carne, Pedro e ouvintes. Geralmente, quando um parente nosso falecido, um parente próximo ali, íntimo, na linha direta, pai, mãe, filho, um tio próximo, a família também não come carne. É tradição disso aqui. Uhum. A carne da Sexta-feira Santa, é claro, é na motivação da penitência corporal em vista daquele acontecimento salvífico que está ali por realizar-se. Mas dentro dessa pergunta você fez uma outra
que agora me fugiu. Você consegue chegar nela novamente? Segundo, porque não tem missa na Sexta-feira Santa. Pronto, não tem missa tem na a Via Sexta-feira Sacra, mas Santa. não tem missa. É o dia da morte. É como se a missa começa na quinta-feira e só termina no sábado, na bênção final. Quinta-feira Santa, no final da missa, não tem a bênção final da missa. Então, aquele acontecimento, ele se prolonga, ele se perpetua até no sábado ou na ressurreição. O sábado e a sexta-feira, nós não começamos a liturgia com o nome do Pai. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Ela só vai ter o nome do Pai, neste ato, no final da celebração litúrgica do sábado. Então, é uma única missa, da quinta à vigília pascal, até o sábado, que é a vigília pascal, no encerramento da vigília pascal. Então, tem toda uma simbologia. Jesus celebra na quinta-feira, de forma sacramental, o que ele vai vivenciar na sexta. Então, a quinta é sacramento, a sexta é realidade. Então, não é sacramental a cruz. O sacramento, ele antecipa na quinta. Na sexta, ele faz o sacrifício que ele disse, fazei isto em memória de mim. Então, olha que coisa profunda esse acontecimento. Então, ele se estende, ele se prolonga com os seus efeitos. Padre, até que ponto a penitência é importante espiritualmente para o povo católico? Deus seja louvado. Hoje você tirou para mim tirar o couro mesmo, viu? É porque o Padre Pedro é diferenciado. Deus seja louvado. A penitência é importante não só para... Nada contra os demais. Obrigado. Pedro, a penitência é importante não só para o povo católico, mas de modo especial para o povo católico. Toda religião tem o seu dia de penitência ou os seus dias de penitência. Talvez não se chame penitência. Os judeus tinham o Yom Kippur, né? É o dia da penitência por excelência, os judeus. Então, a penitência, em primeiro lugar, é o sacrifício. Qual é a penitência corporal que a igreja prescreve para nós? Tem a penitência do jejum, digamos, o mais rigoroso. Pode ser um jejum fechado o dia inteiro, pode ser um jejum de 24 horas. Eu tenho um grupo em Nazaré que faz um jejum de 24 horas. Um grupo religioso que não é tão extremista, não, mas que faz um jejum de 24 horas. Pode ser a penitência como abstinência de carne, também é uma penitência, é o sacrificar a carne, o corpo, para você ter a dimensão de que sem ele, sem este combustível, esta graça divina, você torna-se fraco demais. Então, se o corpo é desse jeito e precisa do seu alimento, imagine o espírito. Então, é a união aqui da carne e do espírito para dizer você precisa de Deus. Sem ele... E são as três dimensões fundamentais da Quaresma, do tempo novo que a gente vive, nesta direção de preparação para celebrar bem este acontecimento, Semana Santa, Tríduo Pascal, a penitência, a oração e a caridade. Não dá para se separar essas três coisas, penitência, oração e caridade. Mas tem outras formas de penitência, tem o jejum da língua, tem o jejum dos olhos, tem o jejum do WhatsApp, das redes sociais de hoje. Tudo isso são penitências e penitências úteis. Eu acho que essa penitência do WhatsApp é a mais difícil que tem, né, Padre? É a mais difícil que tem. Hoje é complicado viver sem, né? Redes sociais. É verdade. Sem redes sociais. Então, não é só o comer e o beber, não. Pode ser penitência de caminhadas também, fazer uma penitência para caminhar todos os dias, 1 hora. Penitência, realização da via sacra, penitência, rezar o rosário ou o terço todos os dias. Não é fácil, não. Então, tudo isso entra no universo de penitência. A minha avó, na Sexta-feira Santa, não penteava o cabelo, não tomava varria banho. A casa, banho também não, não padre. Assistia rádio, não escutava rádio. É verdade. E quando apareceu televisão, nem pensar não em assistir ligar televisão. E nem aumentar o tom de voz.
nem aumentava o tom de voz. Era. Era o dia da gente se soltar, não era, Pedro? Isso, aí. Hoje eu não vou falar, não, mas quando for depois eu falo. Não vou falar hoje que é a Sexta-feira Santa. Aí a gente se ferrava de qualquer jeito. Nem mesmo. pensar em castigo, porque quem castigasse na Sexta-feira Santa era castigado. Era judeu. Ah, tem isso, né? Agora, padre, a gente está falando tudo isso aí da igreja, né? Fora das celebrações. Como o cristão ele deve vivenciar esse período, já que é uma semana tão para a gente parar e refletir tanto sobre a vida? É verdade. As nossas celebrações, eu pelo menos, algumas paróquias, alguns deixam vago assim a segunda, a terça, a quarta-feira. A quarta-feira ainda, num grande número de paróquias, ainda tem a procissão do encontro. Hoje é uma celebração que foi resgatada, tem o ofício das trevas celebrado. Aqui a gente tem uma comunidade de Esterro, aqui em Paudalho, que faz o ofício das trevas, que faz, então é algo resgatado para isso e ajuda nessa espiritualidade. Mas o período de Semana Santa, eu considero assim, hoje nós temos celebração penitencial com as mulheres à noite, já celebrei segunda-feira, o dia de folga do padre, mas Semana Santa não é dia de folga de padre, não. Semana Santa é dia de incentivar, né, é dia de, e ele está nessa, hoje de manhã já estava lá rezando, hoje é dia de incentivar a mística, assim chamada, da Semana Santa. O que é que eu digo de mística? Aquela espiritualidade, aquele envolvimento, sabe, Pedro, o nosso fiel, ele se envolve num clima diferenciado para celebrar a Semana Santa. Então a nós cabe incentivar, apoiar, instigar essa celebração, celebração penitencial para as mulheres na segunda-feira, celebração penitencial para os homens na terça-feira, 19 horas, celebração do encontro, as duas procissões de encontro na quarta-feira, preparando este acontecimento, esta espiritualidade da Semana Santa para entrarmos no tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado, eu não diria assim, é Semana Santa, é o tríduo pascal, é o ápice da Semana Santa. Aqui no Facebook, Padre Pedro é padre, mas tem formação de bispo. Deus seja Cílio louvado. Júnior, Deus aqui seja louvado. de Nazaré da Mata. Um abraço para você, Cílio. Tá me rogando uma praga. Falando nisso, eu lembro de um padre, não foi eu que eu entrevistei aqui no programa Espaço Aberto, mas ele, no seu primeiro ano de sacerdócio, né? Josildo Santos perguntou, é a sua primeira paróquia? Ele disse, sim. Como vocês são privilegiados, né? Tá vendo aí que coisa boa? Como vocês são privilegiados. É verdade. É isso aí, padre. Dando continuidade aqui, estamos conversando com o Padre Pedro, pároco aqui de Nazaré da Mata. Padre, qual é o significado exato da liturgia da Sexta-feira Santa, chamada Adoração da Cruz? Muitas pessoas acham que estejam venerando e adorando um pedaço de madeira, né? E tem dificuldades com isso, já que não foi a madeira que nos salvou, mas o sacrifício de Jesus. Qual o significado, padre? Verdade. Olha só, a liturgia da Sexta-feira Santa, ela é um composto, ela é uma maravilha de celebração. Me permita estender pouco mais para além da adoração da cruz. Ela inicia num momento belo de liturgia da palavra. A liturgia da palavra é ali no silêncio, com algo específico, direcionado. Primeiro, liturgia da palavra. Tem as leituras que se voltam para o sacrifício. Terminada a liturgia da palavra, com as orações universais. São 10 orações universais que o padre, aqui no caso o bispo, fazemos pela humanidade inteira. Pela igreja, pelo papa, pelo bispo, pelos que sofrem, pelos poderes públicos, 10 orações universais. Terminada a oração universal, aí a gente tem a adoração do Cristo na cruz. Hoje está tentando se mexer um pouco nessa linguagem, adoração do Cristo na cruz. A adoração da cruz não é o pedaço de madeira que está diante de nós, disseste bem. A adoração da cruz é o acontecimento salvífico realizado na cruz.
Então, esta terminologia realmente tem uma adaptação. Não é só uma veneração, pode ser uma veneração da cruz. Mas ao Cristo da cruz, que depois foi tirado e sepultado, então a este, de fato, é adoração. A Igreja Católica presta culto de adoração apenas a Deus. Culto de latria, apenas a Deus. Latria, adorar, apenas a Ele. Então, a expressão de adoração da cruz, subentendendo-se a adoração ao Cristo da cruz, que é Ele quem nos salva. Não, é Ele quem nos salva. Então, todo fiel, na sexta-feira da paixão, deve fazer o seu ato de adoração ao Cristo que morreu por nós. É narrada aqui a liturgia da palavra. A liturgia da palavra. E na liturgia da palavra, nós direcionamos o olhar. E o evangelho, que não é evangelho, é a narração da paixão, é a maior de São João, é aquela que se estende, é aquela que se amplia um pouco mais, narrando minuciosamente o acontecimento. Muito bem, pergunta chegando aqui: por que cobrir os santos e as cruzes, padre? Bem, é uma resposta, ou é uma pergunta muito interessante, porque em algumas igrejas, inclusive para nós na catedral, nós não cobrimos mais. Certamente esta pessoa deve ser de fora da paróquia de Nazaré. Então, cobria-se as imagens antigamente, e ainda hoje se permanece nessa ideia, porque agora é o luto. Toda a quaresma, especificamente no tríduo pascal ou na Semana Santa, o nosso foco maior deve ser o crucificado, que está agora na dor, no sofrimento. Então, vou dizer assim, o luto dos olhos. O luto dos olhos. Você cobre para que nada lhe desvie, nenhuma imagem outra lhe desvie daquilo que você deve centrar no coração. Mas caiu um tanto em desuso, hoje está se retomando na catedral, ou na paróquia da catedral, nós não cobrimos. Não cobrimos. Exatamente porque já precisa ter uma outra consciência mais ampla de que é do coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então ele está ali sob os véus, escondido, para que apenas o mistério pascal de Cristo chame a atenção.